Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico oftalmologista, criador aqui do canal, e meu objetivo é levar a saúde ocular para o máximo de pessoas possíveis. Hoje, o vídeo em específico é para aqueles que já operaram catarata, ou para aqueles que conhecem, né, tem algum parente aí que já operou catarata. Às vezes catarata congênita, catarata traumática, catarata senil, operou há 1 ano, 2 anos atrás, não importa. Esse vídeo vai especificamente para esses pacientes. Eu já fiz um vídeo explicando para vocês as principais causas de baixa de visão após a cirurgia. Eu tenho feito alguns vídeos e tenho visto muitos pacientes comentando que operaram catarata e não melhoraram a visão, deixando os pacientes que ainda não operaram com medo aqui no canal. E aí eu vejo muita gente falando, não vou operar, eu tô com medo. Mas, gente, é sempre importante a gente lembrar que a cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais realizadas em todo o mundo. Aqui no Brasil, é a cirurgia que mais é realizada no SUS, tá? É o procedimento mais realizado e é uma das cirurgias mais seguras do mundo. Uma cirurgia rápida, obviamente é uma cirurgia complexa, envolve anos de estudo, anos de aprendizado, mas que o índice de complicação é realmente muito baixo quando ela é bem indicada e com um bom pré-operatório. Mas as complicações podem aparecer, elas podem surgir. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Hoje, em específico, eu vou falar da principal causa. Muitos pacientes acabam até falando que a catarata voltou. Ah, minha catarata está voltando. Gente, vocês sabem que isso não existe. É impossível a catarata voltar. A catarata ela é o cristalino opacificado, né, uma lente natural. Na cirurgia, a gente tira essa lente e coloca uma lente artificial dentro do olho. Então, não tem como a catarata voltar. O que acontece é que essa causa, né, que é a opacidade na cápsula posterior, é a principal causa de baixa de visão após a cirurgia de catarata, ela baixa tanto a visão que para o paciente parece que a catarata está voltando, mas na verdade não é isso. Na verdade são células que formam pérolas de Elschnig, né, segundo o livro aí, são células que se proliferam na camada que fica atrás da célula, atrás da lente, perdão. A lente fica aqui e aí atrás dessa lente fica uma cápsula por onde a lente se apoia, e aí essa cápsula ela acaba opacificando com o passar dos meses, alguns indivíduos com o passar dos anos, e pode causar sim uma perda de qualidade de visão, pode causar uma perda de sensibilidade ao contraste, de visão de cor, e isso se assemelha a um processo de catarata. Isso é considerado uma complicação da cirurgia, embora essa complicação seja resolvida com um procedimento que chama capsulotomia por IAG laser, que vocês vulgarmente conhecem como limpeza da lente, né? Será que todo mundo que opera catarata precisa limpar a lente? Será que todo mundo tem que ser submetido a esse procedimento? Embora seja um procedimento simples, um procedimento rápido, obviamente que envolve alguns riscos, né? Mas durante aí 1 minuto, 2 minutos é o que dura o procedimento. Ele é feito com laser de milijoules que destroem essas opacidades atrás da lente. E aí essas opacidades que ficam atrás da lente, elas acabam se soltando e indo lá para o vítreo. Então é comum que após o procedimento, esses indivíduos possam relatar um pouquinho de mosca volante, mas também é muito comum que esses indivíduos, depois de 3, 4 dias, voltem a enxergar de forma extremamente satisfatória. Então por isso que, assim, a gente chama de complicação, mas é mais uma consequência em determinados casos da cirurgia de catarata. E será que todo mundo que é submetido a esse tipo de cirurgia vai ter essa opacidade de cápsula? Alguns indivíduos vão ter e outros não. Então, antes de eu explicar, eu quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, porque aqui eu falo muito sobre saúde ocular, falo sobre diversos temas, catarata, refrativa, glaucoma, retinopatia diabética, e dessa forma o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante e o YouTube distribui esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. E o nosso objetivo aqui é ajudar. Então vamos responder a pergunta. Não é todo mundo que vai ser submetido a esse procedimento, tá? Tem muita gente que opera catarata, coloca uma lente e não tem essa opacidade de cápsula, tá? Ah, doutor, então por que que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm? Por que que umas pessoas isso acontece mais cedo e outras pessoas essa opacidade de cápsula demora mais para surgir? Gente, essa opacidade de cápsula, essas células que ficam após a cirurgia, elas dependem, por exemplo, do material da lente. A gente sabe que se a lente for de PMMA ou for de acrílico hidrofílico, tem maior chance de opacificar a lente, tá? Opacificar a cápsula posterior. Além disso, a gente sabe que o tipo de borda da lente também influencia. Então, a posição da lente, né, também influencia ao longo da cirurgia. Existem algumas etapas da cirurgia ali que, se mal realizadas, também podem favorecer o surgimento dessa opacidade de cápsula. E existem também os motivos intrínsecos do paciente, tá?
tá? Se é, por exemplo, uma catarata congênita, né, uma catarata aí infantil, tem grandes chances de dar opacidade de cápsula posterior. Ou então, se é uma catarata com o olho inflamado, né, pós uma uveíte, por exemplo, a chance também aumenta. Uma catarata traumática, né, o indivíduo levou um soco, uma bolada no olho e acabou desenvolvendo uma catarata, a chance de ter opacidade de cápsula também é maior. Então, todos esses motivos levam a um desenvolvimento dessa sujeira, né, que vocês chamam da lente, que a gente sabe que é a opacidade de cápsula. É importante a gente dizer que, ao longo dos anos, o número da incidência, a prevalência na realidade de opacidade de cápsula vem diminuindo. Isso porque a cirurgia está se modernizando, o tipo de lente também está se modernizando, assim como os materiais da lente estão ficando cada vez melhores, no sentido de não induzir a essa complicação no pós-operatório. Mas ainda assim, hoje em dia, dentre as diversas complicações que a gente tem, que eu já falei até no vídeo passado, a opacidade de cápsula é a mais comum. Geralmente aí, dependendo do material que é colocado da lente dentro do olho, a gente pode ter uma taxa aí de 10%, às vezes até 15% dos pacientes com opacidade de cápsula posterior no pós-operatório. Então, se você já operou catarata em algum momento, no olho direito, olho esquerdo, enfim, no SUS, no particular, não importa. É sempre importante que você saiba qual foi a lente implantada dentro do seu olho. Todo mundo recebe um cartãozinho, tá? É obrigado a receber, os pacientes são obrigados a receber um cartãozinho com a dioptria da lente, com o material da lente e com o nome da lente. Dessa forma, você consegue saber se essa lente, qual é o material dessa lente, tá? Se vocês quiserem aqui, eu posso até repetir. Se essa lente for de PMMA ou de acrílico hidrofílico, tem grandes chances dessa lente opacificar, tá? Na verdade, tem grandes chances dessa cápsula posterior se opacificar e você precisar ser submetido a uma limpeza da lente, que é um procedimento, mais uma vez, muito seguro. Agora, se você colocou, por exemplo, uma lente com material de acrílico hidrofóbico, essas chances diminuem pela metade, tá? De você ser submetido a esse procedimento. Então, é sempre importante que você saiba qual foi a lente e que você mantenha as consultas oftalmológicas regulares, para que dessa forma o seu oftalmologista consiga diagnosticar esse problema, que é um problema super comum, e resolver esse problema ambulatorialmente. Tá? Se ele tiver o aparelho de capsulotomia por IAG laser, ele pode fazer no mesmo dia. É aplicado um colírio anestésico, é realizado aí por volta de 60 tirozinhos de laser de 1,5 milijoule, tá? No olho. Essa cápsula, a gente abre um buraco, tá? Nessa cápsula posterior e dessa forma a gente limpa o eixo visual do paciente, fazendo o paciente enxergar muito melhor por volta de 3 a 5 dias. É sempre importante que a gente prescreva alguns colírios depois de fazer o procedimento, porque, como eu falei, é um procedimento simples, mas é um procedimento que pode implicar em algumas complicações, como, por exemplo, aumento da pressão, enfim, para que a gente não tenha aí nenhuma complicação após esse procedimento. E é sempre importante que o paciente mantenha a consulta com o seu oftalmologista de forma regular. Tá? Então, se você já operou catarata, você não está enxergando bem e você nunca foi submetido a esse procedimento de IAG laser, de limpeza da lente, tem grandes chances da causa da sua baixa de visão ser essa opacidade de cápsula posterior. Procure o seu oftalmologista e resolva esse problema que é extremamente comum nos indivíduos que operam. Um grande abraço, boa sorte, tchau, tchau, pessoal.